No próximo dia 16, senador Pedro Simão, nós teremos a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que nós aprovamos aqui. Eu tive a honra de ser o relator. Aliás, eu tive a possibilidade de participar da decisão dessa lei nas duas casas. Eu votei na lei quando era deputado e tive a oportunidade de ser relator à lei aqui no Senado. É um importante instrumento. Nós fizemos, inclusive, agora de manhã em Salvador, um seminário com representantes municipais, com o Tribunal de Contas dos municípios, para exatamente a preparação, meu caro Pedro Simão, das estruturas públicas para esta lei. Eu, inclusive, até na última quinta-feira, próximo passado, remeti à direção da casa um questionamento ou um pedido de informações para que a gente tivesse ciência do que está sendo produzido, para que a partir de 16 de maio nós tenhamos o cumprimento desta lei. Se essa lei, Pedro Simão, já estivesse em vigor, muitas das coisas que hoje nós estamos discutindo teriam sido, pelo menos, evitadas pelo táxi. Pelo menos evitadas. Vossa Excelência, que participou muito conosco nessa empreitada aqui do fim do sigilo eterno. Portanto, é importante que nós, aqui do Congresso Nacional, façamos a nossa parte, com um esforço no sentido de que a lei em vigor, as instituições possam ofertar aos cidadãos as condições para entregar, cumprindo o seu dever, aos cidadãos, para que eles possam entregar aquilo que de fato é importante nesse cenário de combate à corrupção, de transparência, de zelo pela coisa pública. Então é fundamental que combinemos essas diversas frentes. O senador Pedro Táxi me dizia ali agora há pouco na mesa que tem uma PEC de sua autoria em relação à questão da utilização por parte das esferas, principalmente do executivo, nesse patamar, para que essa esfera, ou seja, do poder executivo, utilizando essa ferramenta da exigência da ficha limpa na ocupação dos cargos públicos, dê o grande exemplo. Portanto, você já começar a trabalhar a partir de quem é que opera. Ora, quem não tem uma ficha tão limpa não pode querer, de forma nenhuma, a continuidade da ação de ficha limpa nos atos dos gestores públicos. Até seria incoerente, incongruente. Tá? Nós poderíamos dizer que era aquela velha história do que diz o seguinte: alguém poderia chegar na esfera pública, meu caro Pedro Simão, e dizer assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que moral teria? Não tem como. Então, acho que é importante, principalmente nesse momento em que a gente, aqui no Congresso Nacional, dá um exemplo importante, que é a CPMI transcorre, o Senado continua com os seus trabalhos normalmente. Eu, particularmente, acho que essa fase, que é a fase mais de coleta das informações, é a fase que os deputados e senadores vão conhecer. Que caminhos foram trilhados, que informações chegaram a esse caminho, para depois a gente até, num passo seguinte, decidir quem deve e quem não deve vir. Portanto, botar o carro adiante dos bois não funciona. Eu não posso pretender arguir fulano, beltrano ou ciclano sem saber efetivamente o que é que foi traçado. Essa CPI, meu caro Pedro Simão, acontece de uma forma diferente das outras. Nas outras, nós montamos estrutura aqui para coletar informações. Nessa, nós montamos uma estrutura para analisar as informações que já foram coletadas, de ações que já foram desenvolvidas.
pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Então, portanto, nós precisamos olhar isso e apontar, a partir da nossa ação, caminhos. Aí sim, para que não digam por aí afora que a nossa pretensão pode ser uma pretensão só de fazer um oba-oba e não ter encaminhamento, ou na linguagem que todo mundo utiliza claramente aí, que é terminar em pizza. Por exemplo, eu tenho defendido, e o senador Pedro Táxi, a senadora Vanessa, também é uma das que tem participado dessas reuniões e está na CPMI, são testemunhos de uma opinião que eu tenho expressado, que em alguns casos até talvez eu não precise chamar nenhuma dessas figuras. Se eu encontrar os elementos necessários para, eu diria, não uma condenação, mas pelo menos para remeter para a instância que deve julgar essas figuras, por que eu teria que ouvi-los? Remeto para a instância. A nós, Pedro Simão, enquanto parlamentares, a nós, e aí eu estou falando senadores e deputados, nos foi inclusive dado a partir do processo eleitoral a prerrogativa de julgar os membros das nossas casas. Aqui não é uma instância do judiciário, nós não julgamos crime, nós julgamos decoro parlamentar. O julgamento do crime, se porventura encontrarmos aquele conjunto de informações, esse crime será julgado por instância externa e não pela gente. Nós não temos essa prerrogativa constitucional. Eu diria até acertadamente. Muitos dos parlamentares não são do ramo, digamos assim, não são da jurídica. Eu, inclusive, não tenho nenhuma formação jurídica. Imagine a gente estatuir agora uma regra que nós passaríamos a decidir sobre procurador, sobre governadores. Está errado. Quem decide sobre procuradores é o Conselho do Ministério Público, órgão constituído com essa envergadura. Quem decide sobre governadores? STJ. Portanto, não somos nós. Nós decidimos a quebra de decoro. Essa é a nossa função. A outra função nessa CPMI, meu caro Táxi, que é a função fiscalizadora de nossa parte, esta sim, nós temos que cumprir, eu diria, rigidamente. Analisando onde é que houve, onde não houve, que tipo de envolvimento, a partir dessas informações, as ligações, o que foi estabelecido, o que foi produzido. E se encontrarmos esse tal crime, remeter para que as instâncias adequadas promovam o julgamento e promovam o encaminhamento das questões. Portanto, eu acho que essa deve ser a nossa tarefa, para ter consequência esse trabalho. Olhar as informações, apurar, checar as informações, ligar os pontos, estabelecer as suas vinculações e aí orientar qual deve ser o caminho e qual a instância que deve adotar. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, meu caro senador Pedro Táxi, que façamos como resultado disso. Espero que extraiamos dessa leitura, que volta a insistir, diferente de todas as épocas, Pedro Simão. Diferente. Espero que extraiamos disso lições que nos permita, enquanto parlamentares, a produção de legislação capaz de coibir essas coisas. Para sair desse processo, a gente sempre chegar depois do fato consumado. Por isso que fiz referência aqui à Lei de Acesso à Informação. A CGU age muito bem, mas depois do fato consumado. Aí vai lá, apreende aquilo outro, acessa a informação, constata chegando aos dados que houve malversação, que houve desvio. E aí eu pergunto, quanto disso, meu caro Pedro Simão? Vossa Excelência, que é um senador muito mais experiente do que eu, não, mas juventude acumulada, digamos assim, não vamos dizer mais velho, acumulou mais juventude do que eu ainda estou
começando, quanto disso retorna aos cofres públicos? A própria CGU deu um dado recentemente aí que não chega a 1%. Além de uma coisa que a sociedade toda cobra. As pessoas que se beneficiaram disso, não é só o bloqueio dos bens, não. Como é que isso reverte? Como é que isso volta? Porque tem muita gente vivendo na boa aí a partir do que fez. Uns condenados, outros soltos, e vivendo do resultado daquilo que amealharam de forma indevida. Portanto, eu espero que essa lição sirva para a gente ir produzindo cada vez mais leis duras, capazes e eficazes na ação de combate a essa prática de corrupção. Eu me lembro que quando nós batalhamos aqui em maio, meu caro Pedro Simão, para aprovar a lei de acesso à informação, que foi uma caminhada, maio do ano passado, era a nossa tentativa, só conseguimos aprovar depois, insisti muito para que a gente votasse em 3 de maio, era exatamente numa combinação de fatores. Depois, quando surgiu o escândalo Cachoeira, eu propus aqui a esta casa que nós juntássemos 3 senadores. Não mais do que isso, para não criar comissão, que comissão se arrasta com reunião uma vez por semana, para que esses 3 senadores pudessem fazer uma espécie de compilação. Para a gente trabalhar uma história do que eu sempre brinquei muito na Câmara, viu, Pedro Táxi? Que eu dizia assim, vamos criar o cumpra-se e o revoga-se. Cumpra-se o que está em vigor. E revoga-se um conjunto de leis que tem aí, que nem serve mais esse conjunto para aplicar absolutamente em lugar nenhum. Então era juntar isso. Vossa Excelência mesmo está me dando informação, tem uma PEC de um assunto que o governo federal acaba de anunciar que vai fazer. Provavelmente Vossa Excelência deve ter apresentado isso aqui no início do mandato de Vossa Excelência. Tempo suficiente já para a gente ter aprovado. Na Câmara dos Deputados, meu caro senador Pedro Simão, tramita desde outubro de 2010 um projeto idêntico ao que a comissão de juristas, ou aqui da nossa casa, ou dos notáveis juristas, essa comissão apontou, que é punir duramente a pessoa jurídica. Está tramitando o senador Pedro Simão na Câmara dos Deputados, desde outubro de 2010, que é punir o corruptor. Quem gesta a ação e utiliza a esfera pública. Essa semana agora, a nossa comissão aqui de juristas apontou como sendo isso uma das coisas decisivas no combate à corrupção. Está lá desde outubro de 2010. Então, essa história do cumpra-se e revoga-se, eu quero acrescentar a essa chamada acuidade no aprova. Vamos ver o que efetivamente tem tramitando em nossas casas, já sugeridos por parlamentares das 2 casas, para a gente trazer para a ordem do dia. Por isso que eu sugeri até aqui, na época, que fosse a senadora Ana Amélia, o senador Mozarildo, e se não me falha a memória, o senador Acirgo Gás. O senador Mozarildo, porque tinha tido essa intenção quando dessas denúncias, ele dizia, está na hora da gente fazer um esforço. Então eram esses 3, para que eles pudessem, olhando de forma muito mais minuciosa, o que tem no interior das comissões, para a gente tentar trazer para a ordem do dia. E emprestar com essa aprovação ferramentas importantes ao combate da corrupção. Eu hoje estava, senador Pedro Simão, com a CGU em Salvador, num importante seminário. Um dia que basicamente antecede a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Trabalhei com a CGU em conjunto. Louvável a atitude do nosso controlador-geral, Jorge Age. Mas de nada adiantou esse tempo inteiro a caminhada dele, porque ele não tinha até então uma ferramenta como essa, e não tem essa outra ferramenta que eu estou me referindo aqui, que é a ferramenta para combater o crime e para punir duramente a pessoa jurídica envolvidas as pessoas jurídicas nessas transações. Então, portanto, é importante que
nesse conjunto de coisas, a gente tente sair daquela lógica de que a gente só chega depois. Isso me parece até aquele quadro que tinha, feito por inclusive um falecido, mas um militante da luta política durante muitos anos, o Milani, um ator, e que ele dizia assim depois das coisas, como se, tudo bem, eu encontrei isso, mas e daí? O que eu vou fazer com depois disso? Nada, já foi. É a história daquela brincadeira que todo mundo faz, a flecha lançada, foi-se, não volta nunca mais. A gente sabe até que ela foi lançada. E em alguns momentos, a gente até detecta onde a flecha bateu. Mas a gente não consegue mais voltar para dizer ela bateu no lugar errado. Volta ela aí rapidinho e vamos apontar o alvo correto. Importante é que essas ferramentas sirvam para isso. E aí começa com os simples atos, julgados por alguns, que eu acho que é importante. Quem é que entra na esfera pública? Qual é o seu comportamento? Onde é que está a sua vida? O que é que você fez? Portanto, a história do ficha limpa. Qual é o problema, senador Pedro Simão, de um dirigente de município, de estado, da União, um dirigente do parlamento, um diretor de uma repartição pública, de uma estatal, enfim, onde é que for? Qual é o problema de pegar na mesma hora que ele toma uma decisão e tornar essa decisão publicizada? Permitir que ela chegue em todos os lugares, que todos possam ver. Uma licitação não é pública, senador Pedro Simão? Qual é o problema na hora que o cidadão decide que vai ter uma licitação? Essa informação ser colocada na rede mundial de computadores, vai ter uma licitação. Não, mas só os interessados, quem quiser que procure. Qual é o problema? Não vai ser público. E na hora de discutir se vai ter aditivo ou não, qual é o problema de tornar público? Eu estou tomando a decisão aqui, enquanto diretor de um órgão, que essa obra precisa de aditivo. Por que não publica isso? Para permitir, inclusive, que milhares de pessoas se transformem em fiscais, em interessados no assunto. A forma de evitar, inclusive, o erro, senador Pedro Simão. Vamos tratar assim, para não dizer que a gente está querendo evitar a malversação. Para dizer que a gente está acusando todo mundo. Olha, vocês estão dizendo que lá só tem gente que faz safadeza. Tá bom. Se você comunica antes de fazer, você pode ser ajudado se porventura cometer algum erro. Mas se isso não é divulgado, nós só vamos depois conhecer o erro quando formos apurar o desvio. Aí não há mais como reverter, há só como remediar. Então é essa cultura que nós precisamos introduzir. Eu sei que cultura não é fácil. Lei, senador Pedro Simão, as pessoas até rasgam. Mas cultura não. Então, portanto, nós precisamos criar esse ambiente, estabelecer essa relação e trabalhar firmemente para que esta cultura, a cultura da coisa correta, a cultura de um processo sempre transparente, a cultura da informação, a cultura do comportamento reto, essa atitude seja uma atitude presente na vida de qualquer homem da esfera pública, em qualquer instância que ele esteja atuando. Isso não é nenhum favor, é nossa obrigação, Pedro Simão. Isso não é favor. Ser correto não é adotar uma postura de dizer, não, nós estamos fazendo, o sujeito é um sujeito excepcional. É uma obrigação. Então, portanto, esse estágio é um estágio que nos permitirá, inclusive, acumular, a partir dessas informações e desses casos, acumular cada vez mais um conhecimento para a gente, aproveitando esse novo tempo. Um novo tempo de novas ferramentas. A gente criando o caminho para inibir, para banir, para afastar a corrupção de uma vez por todas da esfera pública, porque, na realidade, pessoal, quando alguém diz assim, eu tirei dos cofres públicos. Não tirou dos cofres públicos. Cada centavo que sai é da vida, não é dos cofres públicos. É de cada cidadão, de cada cidadã. Talvez cofres públicos sejam depositários. Ou até onde se ordena a despesa
Mas isso sai da vida de cada um. É do bolso, inclusive, de quanto mais pobre, quanto mais vivendo em condições difíceis, essas pessoas pagam mais caro. Porque cada centavo desse que sai da sua vida, inclusive, não retorna como serviço para essas pessoas. Por isso, aprendamos nesse caminho, mas aprendamos a lição, tendo a capacidade de transformar isso aqui num grande laboratório, portanto, com aula prática e não aula teórica. E praticar essas ações é importante para esse momento. Muito obrigado.